vamos lá. Nova República. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição que se encontra em vigência no Brasil. A respeito da história da construção, da aplicação dessa Constituição, considere as afirmativas seguintes. Então, vamos lá. Essa questão é do Brasil da Nova República, pós-ditadura militar, certo? Pós-ditadura militar, quando o Sarney ele assume a presidência do Brasil no lugar do Tancredo Neves, que tinha morrido, né? O Sarney tem um grande compromisso, que é redemocratizar plenamente o Brasil, porque ele é civil, mas ele não foi eleito democraticamente, ele foi eleito indiretamente, como vice do Tancredo. Então, o Sarney tem que melhorar a economia brasileira abalada pela ditadura e, ao mesmo tempo, tem que levar o Brasil a uma nova Constituição que redemocratize este país. E aí, a gente faz esse exercício comigo. Ó, vamos lá. Essa Constituição ampliou os direitos civis, políticos e sociais, tais como a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a garantia ao acesso universal à educação e saúde. Beleza, todo mundo sabe que isso são direitos naturais de todo brasileiro a partir de 1988. Correto. Número 2, a partir de 30 anos da promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3 do artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O Brasil é um país ainda de muita desigualdade, de muita pobreza, de muita marginalização social e, portanto, o item 3 é um item a ser cumprido na Constituição brasileira e não cumprido como ela sugere aí 30 anos depois. Certo? Então, a número 2 não pode ser assinalada. A 1, sim. A 3, essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita por voto indireto em colégio eleitoral, por conta da rejeição da emenda das diretas já pelo Congresso Nacional. Não, essa Constituição foi elaborada por deputados e senadores eleitos democraticamente. Eleições democráticas para o Congresso Nacional foram tomadas em 1982, retomadas em 1982. Certo, gente? Beleza? Número 3, ó, tá fora, tá errada. E aí, a número 4, essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura civil-militar e atender ao processo de redemocratização. É verdade. Olha, eu chamaria o processo de redemocratização como processo mesmo, certo? Se você pensar, ó, começa lá na ditadura ainda, com o fim do AI-5. O AI-5, que foi o ato institucional mais severo da ditadura militar, que começou em 68 e acabou em 78. O AI-5 que caçou políticos, suspendeu os trabalhos no Congresso, permitia censura, suspendeu o habeas corpus. O AI-5 que foi o caos, o auge da repressão, acabou em 78. Então, nós temos um processo de arrefecimento da ditadura ali. Em 79, 78 é o fim do AI-5. Olha que interessante que eu vou fazer agora com você. Ó. 79, voltando. 78, fim do AI-5. 79, lei de anistia. Aí, 1982, eleições diretas para o Congresso. 83 e 84, emenda Dante de Oliveira, movimento das diretas já. Movimento social pedindo eleições diretas para presidente. Aí, em 85, eleição indireta, mas de um civil, não mais militar no poder. Tancredo morre depois do Sarney, civil. Aí, em 88, nós tivemos a Constituição de 88, essa daí, que vai redemocratizar o Brasil, marcando eleições diretas para o ano seguinte, 89, quando Collor e Lula, contra outros 20 candidatos, vão disputar a eleição e vão ser, né, os futuros presidentes, os dois que vão concorrer à eleição para ser o futuro presidente do Brasil, eleito pelo povo pela primeira vez desde os anos 60. O primeiro presidente eleito democraticamente depois do Jânio Quadros e do João Goulart, presidente e vice, vai ser o Fernando Collor de Mello e o Itamar Franco, presidente e vice. 60 a 89. Quase 30 anos o povo brasileiro ficou sem votar. Como se, por exemplo, eu, que tenho 20 anos, estou zoando, tá? Faz de conta que eu tenho 20 anos, né? 20 anos, certo? E eu votaria de novo para presidente do Brasil
Deixa eu fazer a conta aqui, que eu sou ruim. Eu votaria de novo com 49 anos. Tipo assim, votei para presidente hoje, 20 anos. 20 anos. Aí eu vou votar de novo para presidente, quando eu tiver 49. Foi assim com o meu pai. Meu pai tinha 20 anos, na época do Jânio Quadros, e votou nas eleições de 89, quando tinha quase 50. Mole não, né? Não é fácil. Qual que é a correta? 1 e 4. Letra B, de bola. Beleza? Bora. Falando em ditadura, né? O golpe militar de 1964 no Brasil provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente desde 1946. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional em eleições indiretas e sem participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime para a garantia da governabilidade deu-se por meio da decretação dos atos institucionais. A respeito desse processo histórico, que durou 21 anos, assinale a alternativa correta. O ato institucional era um decreto que o governo, desculpa a redundância, decretava para impor sua vontade sobre o sistema político brasileiro. O pior de todos eles foi o ato institucional número 5, mas antes dele, nós tivemos o ato institucional número 1, que vai caçar políticos e mandatos políticos e vai oficializar o presidente Castelo Branco no poder com eleição indireta para presidente. O ato institucional número 2, que vai suspender os partidos políticos no Brasil e vai estabelecer 2 partidos políticos no Brasil que são permitidos, que é o partido do governo, a Arena, Aliança Nacional Renovadora, ou Renovadora Nacional, como você quer, tá? O partido do governo, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição permitida, entendeu? Beleza? Aí o ato institucional número 3 suspende as eleições para os governos estaduais. O ato institucional número 4, que decreta uma Constituição em 67, dando ao Estado mais poder, né? Chamamos isso de hipertrofia do Estado. Tá? E o ato institucional número 5, que é o auge da ditadura, que ele inaugura os anos de chumbo, onde ele suspende o trabalho do Congresso temporariamente, onde ele suspende o habeas corpus, que é um direito de defesa prévia da classe trabalhadora, onde ele caça deputados e políticos que são da oposição, e ali começa uma verdadeira caça às bruxas aos oponentes do regime militar. Bom, beleza. Vamos, então, falar, já que eu fiz um balanço dos 5 primeiros atos, a respeito desse processo histórico que durou 21 anos, assinale o que for incorreto, que é a incorreta. Então, todas as alternativas trazem informações corretas. Apenas uma é incorreta. Então, a letra A diz assim: a ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos e cancelou seus respectivos registros através do ato institucional número 2. Verdade, eu falei para você, criação de 2 partidos, Arena e MDB. Verdade. Letra B. A ditadura civil-militar realizou escassos investimentos, tanto em obras de infraestrutura rodoviária, quanto em sistemas de comunicação. Eles fizeram grandes investimentos nesses 2 setores, principalmente de infraestrutura rodoviária, exemplo, Transamazônica, infraestrutura de usinas, construção de usinas hidrelétricas, como, por exemplo, a usina de Itaipu, criação de um sistema de comunicação, o sistema Telebrás, que é o sistema de comunicação brasileiro, que vai ser vendido pelo Fernando Henrique Cardoso, foi criado por eles também. Então, a letra B está correta? Ah, não, desculpa, é escassos, né? Desculpa, que viajei. Ele realizou escassos. Não, ele realizou investimento, altos investimentos. Por isso, a letra B está incorreta. Beleza? Eu estava muito empolgado aqui, pirei. Tá? Então, ao invés de... né, não realizou escassos investimentos, realizou muitos investimentos. Portanto, a letra B é a que nós queremos. A incorreta. Letra C. As graves violações de direitos humanos, sobretudo a aplicação de tortura, as detenções ilegais e os desaparecimentos de opositores foram práticas sistemáticas durante parte desse governo, desse período histórico. É o que ficou caracterizado, né? A censura, a repressão, a prisão de oposição, exílio
de pessoas, tortura de oponentes do regime, são práticas que todos nós sabemos que existiram na época da ditadura militar. Correta a letra C, mas como nós pegamos a letra B, né, que é incorreta, é essa que ele quer, a incorreta, né? Então, letra D, vamos lá. Pelo ato institucional número 5 de 1968, o regime militar suspendeu, entre outras, as garantias constitucionais de vitalicidade, inamovibilidade e estabilidade, como a de exercício em funções por curto prazo. É o ato institucional número 5 que vai controlar até o serviço público, o direito das pessoas de ir e vir, certo? O direito das pessoas de se manifestar livremente está totalmente monitorado pelo ato institucional número 5. Não existe mais liberdade. Não existe uma liberdade individual, não existe uma liberdade de imprensa. As pessoas estão totalmente vigiadas. Correta? Letra D. Letra E. A lei número 6.683 de 79, que concedeu anistia política a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos com esses no período compreendido entre 1961 e 79. Verdade, a lei da anistia, que eu falei para vocês, que faz parte de um processo de colapso da ditadura militar, que começa com o fim do AI-5 e termina com a eleição do Collor em 89. Fim do AI-5 em 88, lei de anistia em 89. Fim do AI-5 em 78, lei de anistia em 79, certo? Em 82, eleições parlamentares. Em 83 e 84, o movimento das diretas. Em 85, o primeiro civil, Tancredo, depois Sarney. Em 88, a Constituição redemocratizadora. E em 89, consolidação da redemocratização com a eleição eleita pelo povo, né, ou pelo voto popular de Fernando Collor de Mello, que venceu o Lula em 1989 e começou a governar o Brasil no ano de 1990. Beleza, meu povo? Mais uma. Só mais uma, tá? Em 1888, a princesa Isabel, faltava uma do Império, né? A princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, do imperador do Brasil, Pedro II, assinou a Lei Áurea, decretando a abolição. A decisão veio após mais de 3 séculos de escravidão, que resultaram em 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho. Falando sobre o fim do tráfico de escravos depois de 4 milhões e 900 mil escravos que chegaram ao Brasil ao longo de todo esse período. De acordo com o trecho acima, considere as afirmativas seguintes. Vamos lá. A chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, deve ser vista como uma concessão da monarquia, sendo resultado de um longo processo de luta e resistência, que contou com a presença ativa de escravizados e escravizadas para sua libertação do cativeiro. A princesa Isabel, representante da monarquia e declaradamente abolicionista, assina a Lei Áurea, garante a liberdade dos escravos e escravas que, durante muitos anos, resistiram a essa condição subhumana de submeter as pessoas ao trabalho forçado. Verdade, a número 1 é correta. Número 2, no período imediato a que sucedeu a abolição, os libertos puderam contar com medidas de apoio na forma de distribuição de pequenos lotes de terra, tal como aconteceu nos Estados Unidos após a Guerra Civil chamada de Reconstrução. Você sabe, assim como eu, que a abolição da escravatura no Brasil não veio acompanhada da elaboração de políticas que pudessem dar aos libertos uma condição melhor que o livrasse da desigualdade, do desemprego e do preconceito. Tá? Então, a número 2 jamais está correta, é impossível estar correta, porque os trabalhadores, os escravos agora libertos, não receberam terras para poder viver depois de ganharem a liberdade. Letra número 3.
A 1 está correta, a 2 está errada. Número 3. Escravizados e escravizadas receberam apoio de muitos setores da sociedade da época ligados ao movimento abolicionista, sendo Luiz Gama, filho de escravo e advogado autodidata, um dos personagens mais célebres e atuantes, empenhando-se na libertação de centenas de cativos e cativas. Luiz Gama é o cara, velho. Ele era advogado e achava nas leis brechas para conseguir a liberdade dos cativos. Por exemplo, algumas leis são famosas, né? Por exemplo, a lei do fechamento do tráfico, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, fechou o tráfico de escravos. Então, se você entra no Brasil depois de 1850, em tese você não é escravo, porque se você chega no Brasil pós 1850, você é um homem livre. Ninguém respeitava. Mas se o cara conseguisse provar na justiça que ele chegou em 1851, ele ganhava liberdade. Luiz Gama ajudava essas pessoas. Tá? Outro exemplo. Se você nascesse em 1875, você não pode ser escravo. Por quê? Porque no início dos anos 1870, a lei do ventre livre tornava livres os escravos nascidos a partir da data daquela lei. Então, Luiz Gama provava que aquele cara tinha nascido depois do início dos anos 70. E aí, ele ganhava liberdade. Tá? Porque a lei do ventre livre, na verdade, era assim. Ó, o cara nascia, a partir da data da lei, ele era livre. Certo? Só que quem fazia a certidão de nascimento do garoto era o dono dele. Então, ele sempre colocava na certidão de nascimento que ele tinha nascido antes de 1870. Entende? 1870, 71, mais ou menos. Tá? Depois dá uma bugada e vê certinho a data, que agora me fugiu a memória. Então, se nasceu antes da data, é escravo. Se nasceu depois da data, é livre. O Rafa, mas não está proibido o tráfico? Não, está proibido o tráfico. Mas se o cara nasceu aqui no Brasil, ele é escravo ainda. Tá? Não está proibida a escravidão. Está proibido o tráfico. Beleza? Então, o moleque nasceu lá, então, em 1875. O dono do escravo vai lá e frauda a sua certidão de nascimento. Ou muitas vezes, e pela lei é o seguinte, o molequinho nasce, o garotinho nasce, ele tem que ficar com a mãe dele até os 8 anos. Tá? Pela lei é o seguinte, com 8 anos, o governo oferece ao dono do escravo uma indenização. Se o dono do escravo aceitar a indenização, o garoto fica com o Estado tutelando o garoto. Agora, se o dono do menino não aceita a indenização, ele pode usar o menino na fazenda até os 21, que é o que mais acontecia. Então, a lei do ventre livre, na verdade, só liberta o escravo com 21 anos de idade. E a outra lei? A lei dos sexagenários, por exemplo. A lei dos sexagenários liberta os escravos sexagenários, com mais de 60 anos. Mas já viu algum escravo conseguir chegar aos 60 anos? É um milagre! E pior, essa lei ainda prevê mais 3 anos. Com escravo com 60, ele ganha o direito à liberdade, mas ele tem que ficar na fazenda mais 3 anos para poder pagar um pedágio, como a lei não prevê indenização, pagar um pedágio para o dono dele, para que o dono dele pudesse libertá-lo 3 anos depois. Então, a lei do sexagenário é 60 mais 3. Só a lei áurea que vem para acabar com a escravidão definitivamente no Brasil em 1888, no dia 13 de maio. É o dia da libertação dos escravos, definitivamente. 700 mil escravos conseguiram ser beneficiados por essa lei. Ou seja, se entraram 5 milhões, como diz o texto, se entraram 5 milhões, pouco mais de 10% desse universo todo de escravos foi agraciado pela lei. Até ali, várias outras medidas foram sendo tomadas para a escravidão acabar lentamente e gradualmente. Beleza? Letra número 3 está correta. Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Machado de Assis, nomes importantes que lutaram pela causa abolicionista. 4. Os segmentos da sociedade, adeptos do regime escravista, defendiam a emancipação gradual e nutriam profundo receio que a abolição imediata da escravidão trouxesse desorganização econômica e provocasse caos social. Olha isso. Os segmentos da sociedade adeptos do regime escravista defendiam a emancipação gradual e nutriam um profundo receio de que a abolição imediata trouxesse desorganização econômica e provocasse caos social. Repeti a pergunta porque eu não tinha percebido no final. É verdade.
Tá? Ah, é verdade, os seguidores, os escravagistas falavam, meu Deus, se acabar a escravidão do dia para a noite, nós vamos quebrar. Então, como nós sabemos que a escravidão tem que acabar, vamos evitar que ela acabe do dia para a noite, acabando com ela aos poucos. Por isso que isso incorre no que eu acabei de falar com você. Quando acabou a escravidão no Brasil, meus amores, 700 mil escravos foram beneficiados pela lei. A escravidão foi acabando lentamente para as pessoas ao longo do tempo. Verdade. Para evitar que houvesse um impacto econômico na economia brasileira capaz de, sei lá, quebrar o Brasil. Letra D é a correta, 1, 3 e 4. Beleza? Aqui, essa questão eu vou deixar para vocês de tarefa para a história do Brasil. Gabarito você recebe comentado, tá? Você já tem um arquivo comentado, uma questão sobre índios no Brasil, sobre o trabalho indígena, como nós já fizemos uma questão lá em cima, né? Tá tranquilo para você. Outra questão sobre quilombos, sobre escravos, né? O quilombo como área de proteção dos trabalhadores, dos escravos que fugiam do trabalho forçado, certo? E essa é a última questão. Então, deixei 2 questões de tarefa com vocês, porque chegou a hora da gente encerrar. Beleza, gente? É um prazer estar sempre aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Cada vez mais exercícios como esse, cada vez mais revisões como essa, nós vamos fazer, porque o nosso foco é fazer você passar no vestibular da Federal, passar no vestibular de outras grandes universidades do Brasil. Vem para o Focus, fica aqui. Essa família vai ficar mais feliz com a sua presença, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.